Muito bem, estamos no segundo bloco. Voltamos e estávamos falando sobre as questões do escatom. Mas isto não interessa. Não, só para fechar isto o parênteses. Apenas um parênteses que já foi fechado. Certo. Senão, a gente sai completamente do assunto a que nos propusemos. Certo. Padre, para além da libertação, que é um tema muito cheio e central, na obra do Êxodo. Sobretudo depois da explicação que eu dei. Se torna atual. Atual, inclusive. Teria mais elementos para se resgatar desta obra? Mais lições para se tirar deste livro? Eu não entendi a pergunta. Nós sabemos que o elemento central e a mensagem principal do livro do Êxodo é libertação. Sobretudo de modo tão atual como o Senhor nos presenteou. Para além da libertação, há outras lições a tirar desta obra, do livro do Êxodo? Até o capítulo 14 e 15, não. Acho que já falamos suficientemente de tudo. Mas temos um probleminha, ou melhor, temos uma continuação. E o Sinai? Aonde está o Sinai no livro do Êxodo? 3 capítulos depois de marcha pelo deserto, anterior a ele. Os capítulos 16, 17 e 18. A marcha pelo deserto anterior ao encontro no Sinai. Certo? Certo. O que nós temos, o que a tradição nos ensina a respeito do Sinai? O Senhor colocou o Sinai no capítulo 19 e 20, sobretudo 20. 19 e 20. Mas antes disso tem episódios assim bem... Tem. A água que saiu da rocha, o mas maná, as codornizes. Isto aí é a aliança. simplesmente, isso aí é simplesmente edificante para você ver que você também está a caminho da terra prometida, que não é mais Canaã. E nesta peregrinação, Deus te dá de beber e te alimenta também. Não com água, mas com o sangue de Cristo. Não com o pão, mas com o corpo de Cristo. Ô padre, e quando a gente fala aqui em Sinai, talvez eu não sei se até sirva para ser um questionamento de caráter introdutório. Na tradição, a gente nunca consegue saber ao certo se quando se fala em Monte Sinai, é o mesmo que Horebe. É a mesma coisa? Não é a mesma coisa? É algum monte mais alto dentro do Horebe? Não. Horebe e Sinai são diferentes? Sinônimos. São sinônimos? São sinônimos. São. Agora, aonde está esta montanha? No passado, uns a encontraram no sul da península desse mesmo nome, da península do Sinai. Outros a colocaram no norte da península do Sinai. E houve até mesmo quem o colocasse na atual Arábia Saudita. A exegese moderna, os estudos modernos, não negam a legislação. Não negam. Israel teve legislações. E falo no plural, legislações. Só que as legislações não são semelhantes. E às vezes, um mesmo assunto, uma mesma legislação, uma mesma lei, é tratada de modo diferente no Código da Aliança e no Código do Deuteronômio. Isto nos faz concluir o quê? Essas convergências? Essas divergências. Divergências, melhor, desculpe-me. Historicidade. Que elas não poderiam ter sido dadas
num único momento Sim. e por uma única pessoa. Isso favorece a historicidade de ambas. Isso não favorece a historicidade. Não Mas favorece. se são diferentes e foram dadas em contextos diferentes? Contextos diferentes, em épocas diferentes. Não é possível uma lei se opor à outra na mesma legislação. Nenhuma delas? Diversas delas não se continuam séculos mais tarde. Mas será que não foi por causa do exílio, a legislação mais antiga é aquela que está aí, o Código da Aliança. Já ouviu falar no Código da Aliança? Sim. Que capítulos ele ocupa? 19? Não. A partir do 20, depois dos 10 mandamentos, que são a coroa, 20 está aí, escrito aí, Código da Aliança. Começa em 20, versículo... Primeiro. Não. Ah, desculpe-me, o 22. 20 e 22. E termina onde? 22... Termina em 23. 22, 21, lei acerca dos escravos, Sim. roubo de animais, 23. E depois 24 é o quê? É a 24, conclusão da aliança. A conclusão da aliança. O rito do sangue. Uhum. Essa legislação é a mais antiga. O Deuteronômio, escrito alguns séculos depois, as corrige em alguns itens. Isto não pode ter sido escrito numa mesma época, uma lei corrigindo outra. Mas isso não faz parte do processo de evolução? Sim. Você tem quantos códigos de Constituição do Brasil? 3? Um contra o outro? Você já teve constituições do Brasil, diversas, mas uma sucessiva à outra, e não 3 concomitantes. Seria impossível aceitar uma coisa dessa. Então, qual é a conclusão a que se chega? Nossa, mas se isso aqui perde em historicidade, o Pentateuco, honestamente. Não. O Pentateuco é pré-história. Todo o Pentateuco é pré-história de Israel. Essa sentença é muito pesada. O Sinai... Olha, eu já visitei o Sinai. Já estive lá, no Egito e no Sinai. Eu não tenho nada para dizer que aquela montanha foi a montanha divina. Eu só diria o seguinte: se eu fosse Deus, eu escolheria aquela montanha, porque é a mais bela de todas. Atualmente, esse Sinai é meramente cristão. E lá tem um mosteiro do século IV, o grego ortodoxo, dedicado a Santa Catarina. Santa Catarina de Alexandria, uma lenda. De uma Santa Alexandria, uma lenda. Mas o mosteiro dedicado a ela, de gregos ortodoxos, não de católicos. Os judeus nunca descobriram onde está o Sinai. Interessante? Nunca. Só temos o Sinai cristão, com aquele mosteiro que foi construído no IV século da nossa era. Mas que na literatura do Êxodo, sobretudo, é palco de grandes acontecimentos, né? Aqui nas narrativas, né? Digamos o seguinte, para ser claro e depois inteligível também. O Sinai é uma montanha teológica. Certo? Isto é, os redatores do Pentateuco houveram por bem colocar toda a legislação de Israel, com exceção do Deuteronômio, num único lugar, numa única localidade que foi chamada Sinai. Toda a legislação está lá, um lugar teológico, uma montanha teológica. As legislações existiram realmente e se sucederam ou foram se sucedendo umas a outras. Mas na compreensão atual do texto, todas, com exceção do Código do Deuteronômio, todas estão unificadas com Moisés, embora não tenha sido ele a escrever todas, Sim. Todas unificadas em Moisés e todas publicadas no
Sinai. Então, o código deuteronômico corrige o código da aliança. Corrige. Em muitas coisas. O Código da Aliança é séculos mais velho que o Código do Deuteronômio. Algumas coisas foram humanizadas, por exemplo. Algumas coisas que eram muito cruéis no Código primeiro já receberam uma primeira humanização no Código do Deuteronômio. Eu não quero entrar aqui em legislações, em comparação de leis, porque o programa poderia se tornar monótono, não é? Mas para quem lê com lupa cada legislação e a compara com outras, percebe que há diferenças. E a lei da santidade, que também está no Levítico e é atribuída ao Sinai a Moisés. É uma legislação, talvez a mais recente de todas. Dos capítulos 17 a 26 do livro do Levítico, a lei da santidade. O que era a santidade, em que consistia a santidade antigamente. Muito bem. Certo? É. Deu para entender o que é o Sinai? Claro. E na tradição cristã, nós copiamos mais de onde? Da lei da santidade, do código, aliás, do código da aliança. Os 10 mandamentos. Do código da aliança ou do código do deuteronômio? Do código da aliança. É a cabeça do código da aliança, os 10 mandamentos. As outras legislações, não sei quantas para os judeus, foram resumidas em 2 por Jesus. Amor a Deus e amor ao próximo. O centro do Deuteronômio. Vamos ter que terminar agora. Muito obrigado, espero que tenham entendido, espero que estejam gostando. Isto é o que se ensina até mesmo em Roma, atualmente. E eu, sempre que posso, dou uma chegada lá para me atualizar. Muito obrigado e até a próxima semana, se Deus quiser. A você e a sua família, um abençoado domingo, uma boa semana. Fiquem na paz do Senhor.